Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A minha entrevista hoje é com o infectologista Renê Oliveira, ele que é chefe do Gabinete de Combate à Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, a CESAL. E nós vamos falar justamente sobre essa questão da subvariante BQ1, que a CESAL está recomendando a volta do uso da máscara e a conclusão do esquema vacinal. Eu pergunto, doutor Renê, e agradecendo anteriormente a sua participação aqui conosco no Frente a Frente, é um caso que está registrado e que a Secretaria tem pedido à população para não entrar em pânico, não é, e manter a prevenção. Qual é a análise que o senhor faz dessa situação aqui no Estado? E obrigada mais uma vez. Bom dia, eu que agradeço. Então, com relação a essa subvariante da Omicron, que é a variante prevalente desde o final do ano passado até agora, ela é uma subvariante que segue a mesma linha das anteriores. Ela costuma atingir mais trato respiratório superior, pegando garganta, pegando nariz, dá dor de cabeça, febre, como se fosse uma gripe ou um resfriado comum. Essa subvariante ela já está circulando aqui no nosso meio, porque a identificação inicial, essa identificação aconteceu no mês de outubro. Nós já estamos no final do mês de novembro. Consequentemente, esse número expressivo, um número muito grande de pessoas com síndrome gripal, resfriado, e que fazem o exame da Covid-19 e dá positivo, é essa subvariante, com certeza. Pois é, essa subvariante, qual é a característica, digamos assim, da ofensividade dela na prática em relação às outras variantes, as anteriores? As variantes anteriores, principalmente a original, foi no começo de 2020, até o final, quando a variante de Manaus assumiu, a variante Gama, que foi realmente aquela que trouxe muitos dissabores, né? Pacientes falecendo, pessoas com muito sofrimento. Por quê? Porque os pulmões também eram acometidos, né? Aqueles pacientes que ficavam com dificuldade para respirar, aqueles pacientes que precisavam ser intubados. Essa sintomatologia tem uma ligação direta com as primeiras variantes. No final do ano passado, a Omicron ela assumiu. A Omicron ela tem como característica exatamente o fato de não ter uma predileção pelo trato respiratório inferior, os pulmões. Consequentemente, o caminho para um quadro de gravidade é menor. E é o que nós estamos observando agora. Nós temos um número gigantesco de pessoas apresentando um quadro clínico compatível com a Covid-19, mas nós não temos uma pressão muito grande sobre o sistema de saúde, principalmente com relação às internações e um encaminhamento para as unidades de terapia intensiva. Existe ainda uma certa tranquilidade com relação a isso. Isso tem a ver com a vacinação em massa? Por exemplo, observa-se que a Secretaria pede a volta do uso de máscara, mas também a conclusão do esquema vacinal. É uma preocupação maior, não é, doutor? Exato. A diferença, o principal que a gente poderia dizer de melhoria nessa história toda foi a vacinação. Principalmente aquelas pessoas que completaram o seu ciclo vacinal com o primeiro reforço, que seria a terceira dose, ou o segundo reforço, que seria a quarta dose, dependendo, claro, da idade. Acima de 40 anos, 2 reforços. Abaixo de 40, um reforço, que é o que é preconizado pelo Ministério da Saúde atualmente. Essa situação de cobertura vacinal mediana ajudou muito. Ajudou na diminuição da gravidade dos quadros de Covid e como também na diminuição na transmissão. É isso que nós já sabemos. Pessoa vacinada
quando pega a Covid, tem um quadro, uma quantidade de vírus no seu trato respiratório, quantidade menor, e a transmissão se faz em menor monta também. Os não vacinados não, vão produzir uma quantidade grande de vírus no seu trato respiratório superior, e a transmissão também vai ser muito mais intensa. Então, a vacinação, ela tem uma importância muito grande nesse momento que nós estamos vivendo agora. Por que é que nós preconizamos o completar o esquema vacinal? Para dar uma proteção maior e diminuir a possibilidade de transmissão. Nós sabemos que essas subvariantes, elas escapam do sistema imunológico, escapam de uma situação de Covid anterior, quando a pessoa se protegeu de certa forma, como também das vacinas. Mas esse escape não se faz do todo, não. As vacinas antigas, elas são extremamente úteis. Por quê? Porque vão impedir que o paciente caminhe para um quadro grave, caminhe para uma internação, para uma UTI, para o óbito. E rapidamente, não é? E rapidamente. Nós não podemos nos enganar. Nós teremos pessoas precisando de internação. E teremos pessoas caminhando para as UTIs. E vamos ter óbitos também. Não podemos achar que tudo foi embora, porque não é verdade. O porquê da indicação do uso da máscara de novo é pensando nas pessoas que são suscetíveis. Que grupos são esses? Assim, os idosos, as pessoas que têm alguma comorbidade, os imunossuprimidos, por exemplo, e as crianças pequenas que ainda não estão protegidas, porque a vacinação nas crianças pequenininhas, essa vacinação está começando agora, tá? Então, nós temos muitas crianças que estão aptas a pegar Covid-19 e podem caminhar para um quadro de gravidade. Por isso que nós indicamos o uso da máscara quando em um ambiente fechado, quando em aglomeração, quando em um transporte público, para proteger quem está usando a máscara e principalmente para proteger aquelas outras pessoas que são mais suscetíveis. Pois é, o senhor falou em transporte público, a população como um todo, sobretudo profissionais que que atuam no trabalho doméstico, não é? Os ônibus estão sempre superlotados e aí há uma conscientização, deve haver uma conscientização maior de não subir ao ônibus sem o uso da máscara. Agora eu pergunto, em relação às crianças, a gente vai às farmácias e o comentário é de que tem muita criança, muitas pessoas idosas e também crianças fazendo teste. Eu digo, qual é a informação precisa que a CESAL teria sobre o número grande, assim, mais acentuado de crianças que estão sendo acometidas por essa subvariante BQ.1? A cobertura vacinal, não apenas com relação à vacina da Covid, nas nossas crianças é preocupante. Tivemos uma campanha recente com relação à poliomielite e deixou lacunas, né? As outras vacinas, que é de fácil acesso até de certa forma, nas unidades de saúde também, sarampo, rubéola, as outras vacinas. Com relação à Covid, a coisa foi muito pior. Por uma questão cultural, a desinformação, a fake news com relação às vacinas. E aí a nossa população ficou com medo, né, tá? E deixou de vacinar. Questionam a validade da vacina que a nossa geração ainda tem marcas até hoje de vacina como BCG, por exemplo, não é? E não se justifica essa questão de não acreditar, desacreditar a vacina, negar a importância da vacina, os adultos, e transferir também essa negativa às crianças, não é, doutor? Isso. Nós estamos vivendo um momento estranho. Nós fomos criados, né, tá, com essa ideia de que a vacina ela protege. É verdade. E de repente, de alguns anos para cá, e agora com o Covid-19, se acentuou muito essa ideia de
A vacina ela pode fazer mal, a vacina dá muito efeito colateral, não é isso. Né? Ou não é adoeceu isso. por causa da vacina, né? A vacina. O que é isso, mais absurdo, né? É dizer Sabe? que alguém morre ou tem uma comorbidade mais acentuada por conta da vacina. Isso. Bilhões de doses de vacina contra a Covid-19 aplicado no mundo todo. Bilhões, né? Com relação às crianças, da Pfizer, da Coronavac, da Moderna também, milhões de doses, milhões de crianças vacinadas e relatos assim escassos com relação a efeitos colaterais graves, mortes, etc. Não temos isso, né? Não existe isso, né? Não existe isso. Aí nós não entendemos o porquê a nossa população criou essa celeuma toda. E as nossas crianças estão pagando por isso. Por que falando dessa forma? Porque crianças estão sendo internadas pela Covid-19 quando isso não deveria acontecer e crianças estão falecendo da Covid-19 e não tem sentido, tá? Perdermos uma criança de 4, de 5 anos pela Covid-19, por quê? Porque as vacinas elas são extremamente eficazes e dão uma proteção muito boa, não tem sentido. Então as nossas crianças não estão sendo vacinadas como deveriam. E nessa situação, duas coisas precisam ser levadas em consideração. As crianças elas são quem carregam e quem levam a Covid-19 de um ponto para o outro, para dentro das casas. Porque elas pegam com facilidade nas escolas, em contato com outras crianças, e levam para o seio da família, e levam para o velhinho, aquela senhora que, mesmo tendo sido vacinada, na vacinação, nas 4 doses, mas ainda tem um grau grande de possibilidade de desenvolver o quadro da Covid-19 mais pesado. Então, vacinando a criança, nós vamos ajudar a controlar a pandemia, e também vamos ajudar a não, digamos assim, a prejudicar tanto os nossos idosos. Pois é, apesar, né, dessas recomendações da Secretaria, dos órgãos da saúde, oficiais da saúde no país e aqui em Alagoas, as pessoas continuam sem usar máscara. É comum verificar que tem mais pessoas sem máscara e crianças também, como também, enfim, sem tomar os cuidados necessários, né? Ainda na onda do negacionismo? Sem sentido, né? Uma máscara comum de pano protege. Uma máscara bem feita, né, tá? Com mais de 2 camadas é melhor. Uma máscara cirúrgica, ela do ponto de vista de custo, né, tá? É mais adequada. Já estávamos dentro de uma ideia de que uma proteção boa com relação à Covid-19 e às outras doenças também, né, tá? Porque influenza, a gripe também caiu com o uso da máscara, né, em 2020 e 2021. Mas a nossa população, ela cansou, né, tá? Cansou, mas eu acho que esse cansaço tem uma relação maior com a desinformação e também com a falta de empatia, porque quando você coloca uma máscara em um ambiente com outras pessoas, você está protegendo as outras pessoas, protegendo você mesmo, né? É a falta de empatia mesmo, a preocupação com o outro, né, tá? E a nossa sociedade perdeu, principalmente diante de uma situação de tanta desinformação. Infelizmente. Doutor René, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu.
Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o infectologista, médico infectologista Renê Oliveira, chefe do Gabinete de Combate à Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde aqui em Alagoas. Nosso assunto, a presença em Alagoas da subvariante BQ.1, né, em que a Secretaria da Saúde está recomendando a volta do uso de máscara, como também a conclusão do esquema vacinal pela população. Doutor Renê, houve uma reunião dia 16 deste mês, né, sobre o tema foi justamente essa presença da subvariante aqui no estado. Que medidas, no âmbito mais geral, com outros setores da saúde, estão sendo tomadas no sentido de montar o cerco contra a expansão dessa subvariante? A indicação do retorno a, nós chamamos de medidas não farmacológicas, que é o que? O uso da máscara, a higienização das mãos e o distanciamento social. Ficou evidente que seria mais do que necessário, né? A Secretaria tem trabalhado essa situação, principalmente quando você está dentro, por exemplo, de unidade de hospitalar ou de saúde, né? Ou em uma UPA, onde você tem um grande número de pessoas com quadro respiratório ali presente, né? A proteção com relação aos imunossuprimidos e aos idosos, né? E a medida mais urgente nesse momento, que é o completar o cartão vacinal, né? Isso é um trabalho que a Secretaria Estadual está fazendo, que o secretário está trabalhando, e o governo do estado está já em andamento, colocando isso em prática, que é o quê? Auxiliar os municípios em melhorar esses índices vacinais. O auxílio técnico, o auxílio financeiro, isso está sendo preparado e acredito que nos próximos dias nós teremos a colocação desse trabalho em andamento. São essas duas situações principais, vacinas e as medidas não farmacológicas. E também um acompanhamento no número de casos. Nós sabemos que o número de casos que no dia a dia de notificados, né, que são notificados ao Ministério da Saúde, ainda é abaixo do que realmente nós temos, né, a subnotificação. Isso é comum. Por quê? Porque agora a dificuldade de fazer o teste é maior, que ainda estamos nesse processo de recuperação com relação à testagem. As farmácias estão superlotadas, né? Você precisa agendar para fazer o teste. E o teste rápido, ele veio para ajudar no diagnóstico, é muito útil com relação ao diagnóstico, o autodiagnóstico, né? Mas em compensação, a vigilância, ela perde essa pessoa, porque não vai existir a notificação e nós não sabemos o número de positividade, de casos positivos com relação ao teste, o autoteste, né? Aquele teste que a pessoa compra na farmácia e realiza na sua residência, por exemplo, né? Partindo dessa informação e da variação para mais ou para menos no número de casos, nós podemos fazer uma projeção de quantas pessoas vão precisar de um internamento. E com isso, fazer um ajuste com relação ao número de leitos ofertados naquele momento para os pacientes com Covid-19, como também com relação à unidade de terapia intensiva. Pois bem, não estamos vivendo ainda uma terceira onda, não é? Pode-se dizer assim, mas o Estado está preparado, tem leitos suficientes, no caso hipotético de haver
no caso de haver uma terceira onda do coronavírus? Sim, nós temos os leitos hospitais contratados, né? Como também a possibilidade de transformar os hospitais públicos, né? E no caso das primeiras variantes, a variante de Manaus e a primeira variante, nós conseguimos oferecer rapidamente um número grande de leitos, porque nós tínhamos o Hospital da Mulher, nós tínhamos o Hospital Metropolitano e aqueles hospitais de apoio no interior, né? O Hospital do Norte, né? Da Mata. Então, o ajuste precisa ser feito dessa forma. Havendo a necessidade, que eu não acredito, com essa subvariante especificamente, esse ajuste é feito de uma forma rápida, exatamente para ofertar à nossa população, na necessidade, um número maior de leitos. Pois é, a gente fala nas medidas sanitárias que são propagadas pelas autoridades, pelas secretarias de saúde, sejam estaduais, municipais, enfim. E a população, até certo ponto, parece que não está dando a devida importância. Eu insisto nessa questão porque o uso da máscara é fundamental. Não estar em aglomerações também é fundamental para evitar o contágio. E ainda tem aquelas questões relacionadas às dificuldades que as pessoas mais pobres têm de ter a máscara, né? Como conciliar essas dificuldades ao objetivo que é não deixar que essa subvariante se propague de uma maneira desordenada, digamos assim? A evolução da Covid-19, o momento, digamos assim, o momento atual é de uma subvariante, digamos, que ela se propaga mais rápido, é mais eficiente assim, com relação à propagação, mas ela tem uma tendência menor à gravidade. Ainda bem. E quando associamos isso à vacinação, o número de pacientes que vão ficar com um quadro grave é bem menor. Qual é o problema nessa história toda? Que a nossa população está considerando, diante desse quadro que estamos vivenciando hoje, que é verdade, um número enorme de pessoas com sintomas de resfriado, Covid-19, né? E poucos precisando de um cuidado maior. Isso é positivo, mas é preocupante. Por quê? Porque a maré, ela pode virar. Da mesma forma que essa subvariante ela é prevalente agora, e se não cuidarmos mais, se a nossa sociedade não levar isso mais a sério, o aparecimento de uma variante diferente que resgate o que as variantes primordiais, as primeiras variantes, apresentavam de gravidade, principalmente com relação ao pulmão. Essa pode aparecer uma variante desse tipo e vai pegar a nossa população desprevenida. Desprevenida, exatamente. Porque nós não estamos dando importância. A importância do uso da máscara hoje não é apenas a proteção individual, é a proteção coletiva. Por quê? Até porque ele não vai desaparecer, não é, doutor? O coronavírus não vai desaparecer, ele vai ficar na condição endêmica, não é? No momento ele está caminhando para uma adaptação como o vírus da influenza. É essa a tendência no momento, mas pode mudar. E é isso que nos preocupa. Se o uso da máscara também é para quebrar a cadeia de transmissão, a cadeia de transmissão comunitária. Se mais gente usa a máscara, mais difícil fica para o vírus passar de uma pessoa para outra. Infelizmente, isso não está acontecendo. E é que nós estamos observando uma quantidade muito grande de pessoas com sintomas respiratórios.
E pessoas que têm poder aquisitivo, inclusive, para se prevenir. Eu toquei anteriormente sobre impossibilidades econômicas da população mais pobre, que não tem a condição de comprar ou muitas vezes até de confeccionar uma máscara de tecido, né? Tem que haver alguma coisa para ajudar essas pessoas a terem acesso, comprovadamente que não tem a condição de comprar, para ter acesso, senão é uma situação difícil, é chover no molhado, não é? Sim. Mas a nossa população mais carente, ela deu uma contribuição muito grande naquela fase mais pesada, porque ela tinha uma disciplina grande, sim. Lembro, sim, existem formas que você tem de medir a adesão da máscara, fazendo uma comparação com o número de casos em determinada localidade, né? Que tipo de máscara a nossa população usava? Máscara mais simples. As de tecido. E aquelas máscaras de tecido que confeccionadas foi de grande em casa. valia. Exatamente, foi de grande valia. Foi muito importante, ajudou bastante, né? Se tivéssemos, assim, se um trabalho tivesse sido feito com relação à distribuição de máscara naquele momento, principalmente no momento mais que tinha uma mortalidade mais alta, talvez naquele momento o número de pessoas adoecendo de Covid caminhando para quadros graves tivesse sido menor. É um trabalho que tem de se pensar assim, né? Quando na vigência do aparecimento de uma variante mais pesada. Pois bem. Vamos chamar novamente o nosso segundo e último intervalo e em 1 minuto estaremos de volta. Até já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta com o Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe o médico infectologista Renê Oliveira, ele que é chefe do Gabinete de Combate à Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas. Doutor Renê, como estamos na cobertura vacinal da Covid-19? Eu digo isso por etapas, né? Como o estado de Alagoas está? Fez o dever de casa, digamos assim? Não fizemos. Com o público acima de 40 anos, quando avaliamos duas primeiras doses, tivemos um número aceitável, em torno de 79%. Isso aí no global, na verdade no global, né? Tá? 79%. Mas a meta é 90%. Nós precisaríamos ter vacinado em torno de 90% da população alvo. Essa cobertura vacinal é melhor. Perdão, interrompi-lo. Nesse percentual, sim, quais são as doses em que se registra mais, digamos assim, déficit de vacinação? As duas primeiras doses, um percentual muito bom. Principalmente quem tem mais de 40 anos, né, tá? E entre os idosos. Quando vamos caminhar para a terceira dose, essa cobertura ela cai para 60% no global. Deveria ser 90%.
Quando analisamos os mais jovens, abaixo de 40 anos, essa cobertura ela cai para menos de 40%, 39%. Então, Muito é esse o foco. elevada. É um déficit muito grande. Muito Então, elevada. aquele adolescente de 12 até quem tem até 40 anos é o foco a ser buscado. Assim, é onde devemos fazer um trabalho mais pesado. Porque De é quem 12 está a 40? faltando de 12 a 40. É Exatamente a quem fase precisa tomar a das terceira crianças que dose. estão na adolescência, né? Que os Na pais não adolescência, levam que para o deveria. posto de saúde, tem que haver a iniciativa do próprio adolescente, não é? Exato, você tem de vacinar com 2 doses, né? Tudo bem. Mas acima de 18, obrigatoriamente, uma terceira dose. E aí começa a complicar, né? Começa a complicar porque não houve a procura, porque a Covid ela se estabilizou e a população entendeu que não precisaria tanto de vacina. Aí temos também a faixa etária das crianças, né, tá? De 3 a 11 anos. 3 a 11 anos, que é exatamente da Covid, da Pfizer pediátrica e da Coronavac, né? Que também, devido a todo esse questionamento de faz mal, faz, precisa, não precisa, a Um cobertura também é muito absurdo baixa. isso do ponto de vista da ciência, não é, doutor? Sem sentido, sem sentido. Colocar sem dúvidas sentido, sobre vacinação, não é? sem sentido. E faltando as crianças de 6 meses a 3 anos. E aí o problema foi que o Ministério da Saúde não comprou um quantitativo de doses suficiente, né? Que aí a Pfizer Baby, né? O Ministério da Saúde encaminhou um número de vacinas, um número pequeno, voltado para aquelas crianças imunossuprimidas, né? Pelas crianças que têm problemas de saúde, né? Que precisam ter um cuidado maior. É um número limitado, assim. Para o estado de Alagoas foi enviado um número de 5.700 para 5.700 crianças, né? Que são 3 doses nesse caso. Doutor Renê, como os sintomas dessa nova variante, subvariante, é gripe, naturalmente que não há um isolamento adequado, porque quem está com gripe normalmente não se isola, né? Mas para o caso de uma subvariante da Ômicron, todas as crianças, adolescentes, adultos, idosos que apresentarem esse sintoma deveriam fazer o isolamento, não? Sim. Temos de considerar o seguinte, né? No caso dos adultos, nós temos síndrome gripal resfriado, hoje circulando. Nós estamos no verão. Então, nós não temos gripe. O vírus da influenza aqui em Alagoas, fala Alagoas, Nordeste, verão, não circula. Diferente do ano passado, que ainda circulou. Por esse momento, novembro, nós tivemos um aparecimento do H3N2, que é um vírus da gripe, um dos vírus da gripe. Mas esse ano não. Né, tá? Então, resfriado, esse ano também não. Né, tá? Sim, em uma quantidade grande de pessoas resfriadas. Né? Quem apresentar quadro de dor de garganta, coriza, dor no corpo, febre, dor de cabeça, perder o paladar e o olfato, é Covid. É Covid. Um adulto é Covid. Tem de se isolar, tem de buscar fazer o teste. Se não conseguindo, em nenhuma dessas, é obrigatório usar máscara. Quem está com resfriado, gripado, tem de usar máscara. Ao sair, ao fazer, para onde for. Tá? E, se for possível, se isolar. Né? Crianças pequenas. No sul do país, essa questão da temperatura menor foi diferente esse ano. Tá? Temperatura muito baixa, Santa Catarina, etc. A nível da Argentina, no Cone Sul,
existe a circulação também do vírus sincicial respiratório. Nós temos aqui, para crianças, é um pouquinho diferente, e também o vírus da influenza, né, que são o que nós chamamos de tríplice infecção. Para as crianças, né? As crianças, elas precisam ser avaliadas, a pediatra precisa ver melhor, com mais cuidado, e fazer o teste. Por quê? Existe uma possibilidade grande de ser Covid-19 também. Resumindo, se você está com sintomatologia para gripe ou resfriado hoje em Alagoas, é adulto, a chance de ser Covid-19 é muito grande, muito grande. Como, doutor? Não ouvi bem. A chance de ser Sim. Covid? É enorme, é enorme. Agora, quantos dias, normalmente, para o caso de Covid, a gripe persiste? A sintomatologia gripal, Sim. né, na Covid-19 não está muito diferente do que estava acontecendo há pouco tempo atrás. Aproximadamente 5 dias, 7 dias, o paciente ele melhora rapidamente. Melhora a dor de garganta, a febre vai embora logo nos primeiros dias, mas febre alta é uma febre baixa. A dor de cabeça vai embora, a dor no corpo também. Fica a coriza, fica aquela sintomatologia da gripe mesmo, que pode passar um certo tempo. E na maioria das vezes, o paciente, 7 dias, com 10 dias, não está mais transmitindo. Mas o mais importante de todas essas medidas, cabe à população, né, ter essa conscientização sobre o uso da máscara e não estar em aglomerações. Eu pergunto, as escolas de diferentes níveis podem colaborar e muito na conscientização dos alunos que levam essas informações para a família? Sim, tá. Não apenas orientando a vacinação dos seus alunos, cobrando até, de certa forma, como também educando esses alunos com relação a como se proteger no dia a dia, a manutenção da máscara, a higienização das mãos, que é algo que nós largamos também, né? Nós não temos mais o cuidado de utilizar o álcool, de ter o álcool próximo, né? Nem lavar as mãos, que tínhamos no passado recente. E a orientação dessas crianças para dentro das suas casas, né? A postura que devemos ter, o cuidado que devemos ter daqui para frente, porque não vai haver mudança não. Tá? Nós teremos de conviver e aprender a conviver com o que está acontecendo hoje. Em resumo, o estado de Alagoas, durante o pico da Covid-19, se notabilizou pela construção de hospitais nesse período, né? Dando uma prioridade à rede hospitalar. Nós não vimos nenhuma situação no estado que fora verificada em outros como fila, desabastecimento de oxigênio, enfim, aquelas dificuldades que nós vimos em outros estados. Alagoas só não se vacinou quem não acreditou na vacina, de fato, né? Porque desinformação, eu continuo achando, doutor, que há muita informação. O que há é uma negação dos efeitos da vacina. Na verdade, é isso que acontece, né? Sim, tá. A nossa memória ela é curta. 2 anos, 6 meses. Nós tínhamos uma quantidade de mortes enorme. Uma quantidade de pessoas sofrendo muito grande, pessoas com falta de ar, com aquela angústia de precisar de internação. Pessoas que não resistiam 3 dias no hospital, não é? Isso. Tudo isso foi embora de repente, né? Nós não conseguimos gravar. Todo mundo conhece um amigo, um parente, né? Uma pessoa próxima que complicou com o quadro da Covid-19.
Mas, não sei, assim, a memória para isso não ficou. E aí tivemos a presteza de ter a vacina para oferecer à nossa população, que é extremamente raro, assim, em 1 ano, 2 anos, nós já tínhamos uma vacina, nós temos vacinas extremamente eficazes, né, e seguras também. E a nossa população não deu o valor que deveria ter dado. Isso aqui não é apenas com relação à sociedade brasileira, mas também de outros lugares, né? E agora nós estamos, de novo, em uma fase melhor, é verdade, fase que tivemos o período de aprendizado, né? E sabemos lidar melhor com essa coisa toda. Mas a negação ela é mais forte, né? Ela está enraizada na nossa sociedade. Precisamos mudar isso. Isso é mudado através da educação mesmo. Nós temos de insistir, falar e mostrar a importância de cada item que compõe o cuidado para a prevenção contra a Covid-19. Sobre as comorbidades, porque a Covid ela se instala e deixa sequelas terríveis, muitas vezes, na maioria dos casos, né? E eu pergunto, qual a atenção que a população deve dar a essas comorbidades no sentido de fazer o tratamento, se a rede pública está adequada para receber as pessoas, como tem sido feito esse trabalho? Não está, né? Ainda como o foco é a Covid em atividade, a atenção, por exemplo, atenção dada às crianças com microcefalia, Zika, ela entrou no nosso meio e a Zika foi embora. Mas a Covid-19 não, ela persiste, né? Ela continua. E aquelas pessoas que não a Covid-19 e acabaram permanecendo com sintomas, né, que é a Covid longa, né? São muitas pessoas com quadros leves que não conseguem, às vezes, nem associar a própria Covid, que ficaram até com um certo grau de prejuízo no seu dia a dia. Nós ainda não conseguimos organizar, não conseguimos identificar essas pessoas, né, que elas existem, são muitas pessoas, e esse é um trabalho a ser feito nos próximos anos. Parece que é algo que veio para ficar, né, tá? Considerar que a Covid longa, ela não tem relação com gravidade. Às vezes a pessoa teve uma Covid leve, como agora está tendo, e isso não é valorizado. E com o passar dos meses, sintomas vão aparecendo, né? Aquelas dores de cabeças crônicas, aquela tosse crônica, o cansaço crônico, não consegue recuperar o olfato e o paladar, né? Quadros assim, de dor muscular muito forte. São muitas possibilidades que as pessoas podem caminhar. Doutor René, infelizmente estamos no final do nosso programa e a sua participação é muito importante nesse momento, não é? Quando as subvariantes estão chegando e certamente não ficarão só na BQ.1. A gente sabe que a Covid, o coronavírus não vai desaparecer. Eu pergunto que, nas suas considerações finais, o senhor acredita que vamos dar conta desses novos desafios? Eu acho que sim. Com o quê? Com a educação, com empatia pelo próximo, cuidado à si mesmo, com valorização da vida. A máscara é uma dessas coisas que nós precisamos valorizar e acreditar na ciência. Esse acreditar leva à vacinação. A vacinação com as vacinas que estamos aplicando atualmente, que é a vacina da primeira geração,
para o próximo ano, nós esperamos colocar no dia a dia a vacina de segunda geração, que é a vacina bivalente para essas novas subvariantes, né? Para grupos específicos, claro. E é isso, assim, eu acho que nós temos instrumentos para o controle do vírus da Covid-19. Agora cabe à nossa sociedade acreditar e lutar para que isso aconteça. É isso. Vamos acreditar e agir, não é? Eu agradeço mais uma vez a sua participação, doutor René Oliveira, infectologista, médico, chefe do gabinete de combate à Covid-19 aqui pela CESAL, e até uma próxima oportunidade. Muito grata por suas informações. Eu que agradeço, tá? Boa tarde. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.